Bom, nós vamos falar um pouco hoje como que nós podemos, através das palavras, a gente conseguir trazer amor no momento em que a gente está em desespero ou que não estamos bem. E essas palavras não serão utilizadas somente a terceiros, mas principalmente a nós mesmos. Eu vou estar utilizando o livro Sinal Verde, de Chico Xavier, que inclusive eu estou utilizando ele para que tenham vocês também, tá bom? Posso utilizar na casa de vocês. É um livro curtinho, mas com grandes ensinamentos para o nosso dia a dia, que faz com que a gente tenha um pouco mais de bom senso, né, quando nós estamos desequilibrados. Então traz um direcionamento para que a gente não tenha relacionamentos conflituosos, tanto conosco para com os demais ao nosso redor. Porque se nós não estivermos bem, automaticamente também não tratamos as pessoas bem. Então assim, é um livro maravilhoso. Peguei quase nada, porque quase nada, por incrível que pareça, é enriquecedor, tá bom? Então vamos lá. Como atravessar as estradas do mundo, começando da própria casa. Quando ele diz aqui da própria casa, é nosso interior, é o nosso lar, né? Que é onde a gente reside 24 horas. Que é dentro do nosso coração e mente, que é onde eles trocam informações e a gente traz nosso comportamento e reação para com o mundo. Até as eminências das nossas relações uns com os outros, nas quais somos naturalmente induzidos às mais profundas observações para assumir atitudes certas, ou seja, nós espiamos as ações das nossas atitudes diariamente para com os outros e para conosco. Vocês tiram um dia proveitoso, nem que seja 10 minutos, para analisar quem são vocês? Como adquirir a paz necessária, a fim de vivermos servindo a utilidade e rendendo o bem no bem? E essa parte de o bem no bem é muito importante ressaltarmos. Desculpa, até que horas, Lu, que eu tenho que fazer? 8h10. Para ressaltarmos o que é o bem. No bem. Quando nós temos uma criança aqui, então a gente pode falar um pouco de criança, de nossos filhos, né? Por mais que seja gostoso e faz bem comer, a gente não se sente bem comendo um doce, mas não faz bem deixarmos nossos filhos comendo doce o dia inteiro. Então, é uma frase que eu uso bastante: nem sempre o bem vai fazer o bem, nem sempre o mal vai fazer o mal. E é por isso que nós temos que diariamente parar um período no nosso dia e, quando fizermos a oração, pedir aos nossos mentores, a Jesus, aos seres de luz que vocês acompanham, porque tem pessoas aqui que às vezes não é, né? Não é somente dessa religião, tem outras pessoas que às vezes estão aqui de outras religiões, mas buscar direcionamento, ou você só faz uma oração e vai dormir, para observar se você está utilizando de sabedoria e atuando o bem no bem, rendendo, se os seus comportamentos trazem esse rendimento diário. Vocês têm noção disso? Observa isso, espia essas ações. Como viver em paz conosco e com os outros, que aí nós vamos estar utilizando amai os outros, amai uns aos outros como a ti mesmo. Nós vamos estar utilizando essa ordem, se a gente observar se nós estamos vivendo em paz conosco e com os outros. E aí, eu venho na próxima aqui perguntar para vocês, nesse termômetro aqui, em qual você passa a maior parte do seu dia? Qual é o sentimento, qual é o rostinho que é o seu, qual é a cor? Não precisa falar não, se você não ficar tímido, para vocês não ficarem tímidos. Tem um experimento que infelizmente eu não sabia que aqui não pegava internet, mas vocês podem buscar depois, que é um experimento com arroz de Masaru Emoto, tá? O que ele fez nesse experimento? Ele pegou 3 arroz, colocou com água e ficou por alguns dias. Um arroz, ele falava palavras positivas, inclusive vocês podem fazer isso, ou com uma criança é melhor, porque se for adulto a gente deixa passar. Mas faz com uma criança perto de vocês e faz esse teste, porque a criança vai ficar todo dia, mãe, vamos fazer, pai, tio, enfim. Porque a criança tem mais insistência, né, do que nós em algumas coisas. Esse experimento, então, são 3 arroz, colocaram um pouquinho de água, ele falou palavras positivas, no outro ele falou palavras negativas e no outro ele ignorou.
O de palavras positivas, ele começou a ficar, continuou com a água clara e com o tempo ele começou a querer brotar. O que ele falou para as palavras negativas apodreceu. E o que ele falou, o que ele ignorou, mofou. Olha só. Comportamentos diferentes, reações diferentes com a mesma coisa, produto, podemos dizer. Ou seja, como nós agimos com os outros e conosco, principalmente conosco, é como esse experimento que ele fez no arroz. Então, quando você passa por uma dificuldade, como que você responde para si mesmo? É da mesma forma que você responderia para um amigo? Você é agradável quando você erra? Você se perdoa facilmente, se desculpa e se renova para um novo conceito, uma nova situação? Ou você se frustra, se prostra num momento de tristeza e fica muito tempo no vermelhinho? Porque a expiação, ela está aqui para a gente espiar as nossas ações, observar em qual termômetro nós estamos, porque é o termômetro também que vai dizer o que nós vamos dar para o outro e para nós mesmos. Não é? Quando nós estamos muito tempo de mau humor, até a gente tem vontade de se abandonar, não é assim que a gente, ai que saco, eu preciso dormir, eu preciso fugir de mim mesmo. E por que nós estamos assim? Por que nós corroboramos com isso, né? Então tem algo aqui muito mais profundo, que também é dito no livro, que tem para nos fazer pensar, né? Porque além do mais, nós vamos estar contribuindo também para o planeta. Porque por que nós estamos aqui? Nós fazemos parte do todo, nós não somos o todo, então esse todo tem um significado. Significa que vocês também, esse pensamento, esse comportamento também, ele faz um efeito no todo, no planeta. E quiçá universal, né? Mas nós vamos aprofundar exatamente o que está escrito aqui. Todos sabemos da necessidade de paz íntima, da paz que nos patrocine a segurança, porque quando nós estamos em paz, nós nos sentimos seguros, não é assim? Quando nós estamos nervosos, a gente inclusive tem insônia, porque a cabeça não para. Você está inclusive gerando hormônios de alerta. Então, a paz é do interior, por isso que nós sempre falamos, a paz é de dentro para fora. Porque no momento em que você estiver nervoso, você vai estar causando muitos estímulos, que são estímulos não somente do nosso comportamento, que é o que a gente vê, também são as influências eletromagnéticas, que é por isso que quando vocês tomam passe e outros tipos de ações que fazem com que fique brando. Então tem essa parte que nós não vemos, que também é influenciada grandemente pelo nosso comportamento, é o nosso comportamento que influencia também a nossa energia, né? Não desconhecemos que todos respiramos num oceano de ondas mentais, né? O que significa isso? Nós respiramos também o que o outro está sentindo. Você chega no ambiente, você sente se o clima está pesado ou não, se está o clima agradável. Então aqui está dizendo, esse oceano de ondas mentais são as vibrações que nós emitimos através dos nossos comportamentos, que o nosso comportamento, ele é resposta dos nossos sentimentos, né? E quanto mais visceral a gente tem o sentimento por alguém, maior é a nossa reação e atitude e automaticamente também o impulso do nosso comportamento, né? Com o impositivo de ajustá-las em benefício próprio. O que significa isso? Quanto mais você se sente vítima da situação, e não expiação, buscando harmonia dentro do problema, que é realmente um desafio para todos nós, você vai estar sempre trazendo o ego, porque você vai estar se defendendo por benefício próprio, porque todos nós vamos nos defender, né? Mas até que ponto essa defesa ela é salutar e está trazendo harmonia para o ambiente e para si mesmo? Então vamos falar somente sobre nós, não sobre os outros. Você está passando por um problema no qual você precisa trazer uma solução, mas você se sente capaz e prostrado sobre essa situação. Qual o movimento que você faz? Como que você ajusta essa situação para benefício próprio? Você se culpa ou você vai em busca de uma solução? Quem se culpa normalmente fica no estado negativo e no vermelhinho, não sai dali. Por quê? Porque você está gerando em torno de você uma energia negativa. E aí o seu corpo vai reagir por conta desses impulsos e pensamentos, comportamentos negativos. Então vamos dizer que você está com uma dívida.
né? Porque vamos falar sobre isso, que eu acho que é algo que gera em torno dos adultos. Então você está com uma dívida, é uma dor visceral, não é porque é o sustento, é a nossa realidade, é a nossa base, né? Então quando a gente para nesse momento, o que você faz? Você respira profundamente, você busca uma solução ou você se prostra, se torna vítima da situação e chora? Então vamos falar nos dois casos o que isso gera em torno de você. Primeiro, você não vai trazer solução quando você fica muito no vermelhinho, vamos falar do vermelhinho. Você vai gerar eu chamo de inconsistência emocional. Por quê? Porque você vai estar se afundando numa lama, porque você não vê saída, você não está buscando a saída e você vai estar gerando hormônios que vai estar gerando uma depressão. A palavra já diz, depressão, você está se dando pressão. Nesses momentos, nesses casos, quando você está se dando pressão porque você não tem capacidade comportamental, ou seja, você não sabe qual um resultado positivo, nós temos que buscar ajuda. Para assim a gente conseguir, como vocês estão aqui, buscando uma solução para o caso de vocês. Às vezes uma palavra traz um insight que traz a solução para a nossa vida. Então você vai em busca de quê? Como vocês vieram hoje? De estímulos positivos para que você consiga sair do estado onde você está. Então é isso, porque o que acontece? Se nós somos energia, não existe inércia. Ou seja, você pode estar parado, mas o mundo ao seu redor vai estar girando o resultado no qual em algum momento vai fazer você sair da inércia. Então você que seria um bom movimentador e assim automaticamente, se você tiver condições salutares de observar seus comportamentos, você vai estar contribuindo para o planeta. Porque você vai estar gerando ondas mentais positivas. Não é uma bênção? Vasto mar de vibrações permutadas, por que permutadas? Que são as energias que são enviadas pelos seres ascensos que nos ajudam, mas também tem a energia negativa. Tudo depende de qual você está buscando, né? Então existem energias também influentes que não são necessariamente desses planetas, que vão influenciar, que são as escolhas. Todo mundo tem o livre-arbítrio. Como estamos escolhendo as influências e como estamos nos ligando? Então, por isso que aqui a gente fala sempre, para vocês fazerem sempre uma oração. Ao dormir, fazer a oração. Pedimos sempre a respiração. Porque a respiração, nosso cérebro, ele precisa para que a gente consiga colocar a nossa mente em ordem. Como nós estamos hoje tendo muitas influências, nosso cérebro não é diferente de um computador. Então, quando nós estamos com muitas abas abertas, conta de luz, levar no circular, no nosso dia a dia, a respiração, ela traz essa paz, essa calma. Então, uma coisa simples que a gente pode estar fazendo no nosso dia a dia, como respirar e orar, beber água. Nós somos quase uma plantinha, gente. Só que como a gente fala, né, a palavra também tem um poder maravilhoso, que inclusive foi por isso que eu trouxe aquela metáfora para a gente estar observando, que espero que vocês busquem depois, porque vai ficar filmada aqui, se vocês puderem assistir, buscar essa metáfora, vai trazer assim, insights maravilhosos para vocês, tá bom? O pensamento vive na base desse inevitável sistema de trocas, né? Por isso que é importante a gente observar. Tem uma coisa que eu falo muito no consultório, que eu sou terapeuta, né? E eu converso muito com as pessoas, principalmente com nossos adolescentes, que eu venho chamar a atenção aqui, que estão precisando de muita atenção mesmo, de amorosos, por quê? Nossa consciência está mais expandida. A palavra para o ser humano hoje está muito mais consciente, mais enraizada, então a gente sente de uma forma mais visceral do que antigamente. Hoje, nas crianças com 3, 4 anos, falam coisas que você fala, meu Deus, parece um anã, não é assim? Significa que o dicionário, as palavras estão mais enraizadas antecipadamente, então elas têm uma compreensão melhor do que nós quando éramos jovens. Então elas estão ficando mais sagazes, eu acredito, podemos dizer essa palavra. Então é muito importante, a gente chama muita atenção porque é nossa obrigação, porque realmente, com a dificuldade de noção do futuro, a criança faz algumas coisas que você fala, meu Deus. Só que a gente precisa elogiar no mesmo tanto, para a pessoa também ter uma autoestima. Nós não temos autoestima elevada porque nós não ouvimos muito, eu te amo, como você é ótimo, você está fazendo isso muito bem, parabéns, muito obrigada. Essas palavras positivas que a gente às vezes acaba deixando de falar para as pessoas que estão ao nosso redor. Teve uma coisa que eu achei bem interessante, que uma vez me perguntaram, minha filha fala muito obrigada e de nada, e me perguntaram se eu ensinei a ela. E aí eu fiquei pensando, ensinar e falar, filha, fala obrigada, fala de nada, isso eu não fiz. Mas os filhos, eles observam os pais e tudo que minha filha faz, eu falo obrigada.
De nada. Filha, pega isso aqui para mim. Obrigada. De nada. Então, é de dentro para fora. E a criança, ela é o olhar do mundo, mas de uma forma mais ingênua. Nós não deixamos de ser crianças. Só que nós começamos a colocar limites quando a gente se torna adulto. E às vezes alguns limites, eles são às vezes não tão benéficos. Às vezes a gente desequilibra, porque como eu digo, nem tudo é ruim. Às vezes a gente precisa colocar limites, mas quando a gente está triste, a gente põe limites um pouco agressivos. Então é bom a gente espiar a ação. Queiramos ou não, afetamos os outros e os outros nos afetam, pelo mecanismo das ideias criadas por nós mesmos. Como que foi basicamente isso que eu falei para vocês, mas se vocês se inspirarem, dá para pensar em coisas mais profundas. Daí, o imperativo de compreensão, simpatia, aprovação e apoio de que todos carecemos, para que a tranquilidade nos sustente, o equilíbrio a fim de que possamos viver proveitosamente. Estou sempre colocando aqui para vocês verem que nós estamos tirando isso do livro Sinal Verde de Francisco Cândido Xavier, tá bom? Ops. Eu peguei somente o 15, são muito maravilhosos, mas realmente, infelizmente, não dá para falarmos todos por conta do tempo. Quer ver e ouvir, que eu acredito que é o mais importante dentro da comunicação, tanto interior quanto exterior. Mas ali, gente, todos realmente são extremamente importantes. A visão e a audição devem ser educadas, tanto quanto as palavras e as maneiras. Por quê? Se eu pedir para você assim, Adriana, pega ali para mim. Adriana, pega ali para mim, Adriana. Olha só que ignorância. Odri, por favor. Você até perde a vontade, né, Adriana, de pegar. Como que estamos falando com as pessoas ao nosso redor? Coisa simples mesmo. Principalmente para nossas crianças. Porque criança, ela não vai pegar na hora mesmo. Às vezes, se ela encontrar um cachorrinho, ela vai fazer mais... Esqueceu. Vê o filme... Olha o filme. Vai para ali e vai esquecer. A gente também não faz isso? Mas a criança, ela está mais no mundo lúdico, não a gente que está firmado na terra. E é bom ser criança às vezes, né? E aí a gente fala... Vou falar o nome da minha filhinha. Maria, pega ali para mim o papel, filha. Maria foi? Maria encontrou o gato. Maria, não esquece o papel. Maria encontrou o cachorro. Aí eu aqui, ó. Aí eu, a minha nervosa. Aí eu comecei a ficar nervoso. O problema é a Maria ou sou eu? Mas como que eu vou tratar a Maria? Maria! Por que você não... Eu poderia falar, fazer o quê? Maria, minha filha, o que aconteceu? Se perdeu, foi? Maria vai relatar. Mãe, vi cachorro, parei. Mãe, vi gato, parei. Mãe, fiz não sei o quê. Ah, Maria, vamos lá buscar juntas, então. Não é melhor, gente? Por conta de um papel higiênico que ela poderia ter pego. Então, observa os sinais diários do nosso comportamento. E uma criança, ela é uma dádiva, porque faz com que a gente dome a fera que tem dentro do adulto. Porque essa fera que faz com que a gente, inclusive, consiga viver com o mundo lá fora. Mas se a gente não domar, a gente se desequilibra, né? Em visita ao lar de... Agora eu vou falar dos outros aqui, que ele passou aqui uma dica pra gente. Em visita ao lar de alguém, aprendamos a agradecer o carinho do acolhimento sem nos determos em possíveis desarranjos do ambiente. Porque às vezes a gente vai no lugar de alguém, né? A pessoa não tá bem, tá xingando Maria, e às vezes a gente fica reparando e falando, nossa, mas como fulano está? Que tal falar uma mensagem, uma palavra positiva? Ou pegar o papel higiênico, já que você está vendo que ela está brava com Maria, e trazer essa pessoa para tomar um café e respirar profundamente. Calma, respira. Deixa que eu pego o papel para você. Se ouvimos alguma frase imperfeitamente burilada da voz de pessoa amiga, apreciamos a intenção e o sentimento, na elevação em que se articula, sem anotar-lhe o desalinho gramatical. Tem uma frase que eu ouvi, ouço muito no Instagram, que às vezes eu tenho que fazer alguns estudos sobre comportamento. E tem gente que fala que não consegue ouvir o outro se o outro estiver errando muito. Cadê a empatia? Que ela percebe o português e não percebe o que a pessoa fala. A inteligência, a sabedoria está no livro ou no que você faz? Onde está a sabedoria? É só ler um livro ou é o que você faz com o que você leu no livro?
Então não adianta somente ter inteligência. Precisamos utilizar com sabedoria a inteligência. Então nem sempre você que tem uma gramática muito boa, você pode ter uma empatia, pode lhe faltar empatia. Então nós somos seres muito abundantes para às vezes a gente ver um benefício na gente e trazer aquilo como uma teoria de um todo. Por isso que nós estamos num mundo, num planeta de escola, num planeta escola, né? Então logo temos muita coisa sempre a aprender, ninguém é 100%. Graças a Deus, porque aí evoluímos, não é mesmo? Então nada é ruim. Veja com bondade e ouça com lógica. Então ouça o que o outro tem a dizer com o coração e a lógica é para trazer algo salutar, que provavelmente é para isso que ele está te buscando, né? Saibamos ver os quadros que nos cercam, sejam eles quais forem, sem sombra de malícia, atinar-nos os pensamentos. Eles falam difícil, né, gente? Resumindo, não julgue tanto assim. Sabe quando tu tá falando, você fala, nossa, mas pra que ele fez isso, gente do céu? A pessoa tá desabafando, você tá, mas meu Deus, eu não entendi, sim, tá? Por dentro aqui, ó, corroendo no que você tá ali julgando da pessoa. Eu falo muito isso, quando alguém vem falar para você sobre algo, quando ela está triste, ela está falando sobre uma dor. Aquilo não diz sobre ela, diz sobre uma parte dela. Então esse julgamento, na verdade, fala mais sobre você do que sobre a pessoa. Porque o que você está vendo é uma parte dela, é um reflexo, não o completo, e aí fala sobre como você vê o mundo, enxerga o mundo e o que você tem para dar. Né? Então, registrando anedotas inconvenientes em torno de acontecimentos e pessoas, tenhamos suficientemente coragem de acomodá-las no arquivo do silêncio. Ultimamente eu estou usando muita frase porque é difícil, porque nós somos doutrinados à fofoca. Tá o BBB aí que bomba, que não tá, né? Podemos dizer que a gente gosta de uma fofoca, né? Como ficar em silêncio? E eu estou mandando ultimamente muito calar minha boca, né? Meu cérebro, Georgia, cuida da sua vida, porque é um hábito. Porque, infelizmente, eu não aprendi isso cedo. Porque felizmente, eu tinha inteligência, mas eu não aprendi com a sabedoria, que é de utilizar isso no meu dia a dia cedo. Eu realmente tive esse benefício depois que eu entrei pro kardecismo. De ter um insight, de colocar isso na minha vida. Porque, vejam bem, gente, nós estamos aqui, eu acho que todas as pessoas que façam palestra, vocês não têm noção, eu sempre falo isso toda vez que eu venho aqui, vou reforçar todas as vezes. O quanto é importante para nós que fazemos palestra aqui. Eu sei que pode ser para vocês, mas para nós principalmente. Porque quanto mais nós ouvimos, mais estímulos e mais estimulados, mais nós temos a probabilidade de agir dessa forma. Então, é uma felicidade para nós também. Então, eu me mando calar a boca ou ficar em silêncio e aí vocês escolhem para vocês o que é o melhor, tá? Aqui. Toda a impressão negativa ou maldosa que se transmite aos amigos em forma de confidência é o mesmo que propinar-lhes veneno através dos ouvidos. Quantas e quantas vezes alguém veio chateado. Agora eu vou falar mais no âmbito familiar e relacionamento, né? Muitas pessoas entram e a frase que eu ouço, que provavelmente algumas pessoas que trabalham aqui comigo ouvem, é bem melhor falar em terapia do que com amigos, porque muitas das vezes a pessoa, por um ato de amor, acreditando ser amor, aí você vem desabafar sobre um cônjuge ou sobre a sua família. E essa pessoa, tentando ajudar você, acaba colocando mais raiva e intriga dentro do seu coração. Sendo que, na verdade, nós temos que trabalhar sempre com harmonia e equilíbrio dentro das relações. Pode ser que doeu em você, mas é sempre bom a gente, como diz Jesus, dar a outra face. E a outra face é não revidar, porque muitas das vezes a gente acredita que a forma salutar de resolver as situações é com vingança, principalmente quando a gente está com muita raiva. Então é muito importante que a gente perceba. Então, em qualquer circunstância, é preciso não esquecer que podemos ver e ouvir para compreender e auxiliar. Com esse auxílio, que seja sempre em benefício do equilíbrio, da harmonia e da paz. Que a gente sempre espie as nossas ações, para que a gente não coloque mais ódio e vingança. Que muitas das vezes a gente acredita, baseado na defesa, de que isso é a melhor forma de resolver a solução, porque assim vai estar solucionado. Não se esqueçam. Sempre quando você encontrar alguém, você está tocando uma alma. E essa alma faz parte de Deus, assim como você. Porque todos nós somos irmãos. Então, amais uns aos outros. Lembram-se da conversa de início? Eu acredito que essa é uma das partes mais difíceis, que acontece corriqueiramente nos nossos dias. Porque nós passamos por momentos que são difíceis, dúvidas, angústias, para enfrentar a evolução que nós mesmos, como cultura e sociedades, estamos enfrentando. Porque nós estamos observando que a gente ainda tem muito, né? Que caminhar como sociedade
e principalmente dentro de casa. Então, se a gente conseguir passar impressões que não sejam maldosas e sim que traga auxílio e compreensão dentro do nosso lar, mas primeiramente dentro de nós, obviamente estaremos trazendo uma evolução maravilhosa. E assim, por fim, consegui. No final desse livro maravilhoso eu trouxe para vocês verem, poderem comprar. Não é um livro caro, é um livro de fácil acesso. É ótimo a gente acordar ou uma vez por semana, ou quem conseguir todos os dias, sentar com a família. Cada por números, né? Por capítulo, e esse capítulo é curtinho, dá para você ler, bater esse papo da mesma forma que eu bati aqui com vocês, trazendo uma construção em que vocês consigam trazer uma dinâmica de ética e moral, que é o objetivo desse livro, para trazer luz para o nosso coração, trazer luz para a nossa existência e assim a gente conseguir viver harmoniosamente, tanto interiormente quanto externamente. E eu vou falar a frase que tem no livro, que eu achei muito interessante e que vai para ficar no coração de vocês. Porque nós somos cooperadores de Deus. E eu espero que hoje essa palestra tenha trago alguns insights para vocês, para que vocês consigam e nós consigamos sermos cooperadores de Deus nesse planeta e nesse período e nesse prazo que a gente passe aqui. E espero que de alguma forma, nesse pouco período, eu tenha trago boas informações para vocês, tá bom? Mas, se possível, compre o livro que vai ser enriquecedor. Muito obrigada, uma ótima noite e obrigada pela presença de vocês.